Oi, meu nome é Lucas e hoje eu vou mostrar para vocês o início da nossa virada para o off-grid. A gente começou aqui, comprou a terra e começou a esquematizar como é que ia ser a questão da água, da luz, da internet, de como é que ia ser a nossa vida aqui. A primeira etapa foi buscar a energia, porque a gente ia precisar de muita energia aqui na construção da casa, principalmente. Depois de ir na concessionária para tentar ver a documentação que precisava, a gente percebeu que ia ser uma papelada gigante e que apesar da energia chegar aqui mais ou menos 1 km de onde é que a gente está, a gente ia gastar muito tempo e dinheiro para fazer isso. Então nós optamos por reconsiderar aqui e começar a pesquisar mais sobre off-grid. E a energia está sendo nosso primeiro contato com esse mundo. Então hoje eu vou explicar um pouquinho sobre como que funciona o nosso painel solar aqui, nosso sistema solar para captação e geração de energia. É um sistema que a gente começou há pouco tempo, está super amador ainda, a gente está aprendendo muito com isso, mas já tem alguma coisa para dividir com vocês. Montamos um Instagram sobre as dúvidas que as pessoas teriam sobre esse sistema solar para a gente saber mais ou menos o que passar para vocês. E a Sabri vai replicar essas dúvidas atrás da câmera aí. E eu vou tentar explicar como que eu sei. É pouco, mas já é alguma coisa. Vai lá. Pontos positivos versus os pontos negativos. Pontos positivos, nunca mais ter conta de luz, ter total autonomia sobre o que tu está consumindo, saber exatamente quanto tu está consumindo, não cair naqueles golpes do tipo a geladeira consome pouco, o secador consome pouco. E o ponto negativo é justamente ter esse controle, porque se acontecer alguma coisa e ficar sem luz, é tu que vai ter que resolver. Não existe pra quem ligar, não existe o 0800. Preciso de acompanhamento de eletricista? Se tiver alguma noção de elétrica ou se pesquisar bastante, não precisa. Não é algo super complexo, mas tem que pesquisar bastante. Se tiver um amigo eletricista vai facilitar muito. Aqui eu fiz praticamente sozinho esse sistema hoje. Sofri algumas coisas, tem algumas coisas que eu não entendo ainda, mas estou aprendendo com isso. Então, é necessário? Não. Se tiver, é muito melhor. Como saber quanta energia eu uso? Para isso, é importante olhar basicamente os teus eletrodomésticos. Todos têm a indicação de quantidade de watts, por exemplo, um forno elétrico vai ter lá 800 watts, 900 watts, uma geladeira também vai ter isso. Isso vai ter que multiplicar pela quantidade de horas que está sendo usada para saber mais ou menos o que cada equipamento gera, gasta de energia. Uma dica para facilitar muito isso é olhar na conta de luz, sempre tem lá a quantidade de quilowatts utilizados no mês. Aí dá pra fazer mais ou menos um aproximado da tua média hora. Vai ter que levar em consideração também que durante o dia vai usar muito mais do que de noite, mas consegue já ter uma noção do quanto tu precisa produzir para suprir essa demanda. Qual é o custo da instalação do sistema? Também varia muito do tamanho do sistema. Esse sistema aqui que a gente fez, contando o controlador de carga, inversor, bateria, placa solar, toda a fiação aqui, os disjuntores, deu R$2.100. É um pouco caro, sim, e a bateria tem vida útil, ela em média dura uns 4 anos, então ela precisa ser substituída, todas precisam ser substituídas, mas é um investimento que ele pode se pagar conforme o teu uso de energia durante o mês. Né? Tu não vai ter essa parcela mensal fixa, vai ser um investimento alto no começo, mas depois ele tende a recuperar em pouco tempo. E também tem a questão ambiental, né? Hoje a gente se preocupa só no custo direto, mas mesmo que o Brasil tenha uma matriz energética teoricamente limpa por causa das hidrelétricas, a gente sabe que elas poluem muito, elas destroem muito o seu ambiente, e imagina que aqui no sul a nossa energia tem que vir de Itaipu. Então tem que atravessar milhares de quilômetros para chegar aqui, para a gente poder usar nas nossas casas. Se eu pudesse gerar minha energia aqui, eu tenho que atravessar alguns metros até a casa, nesse contexto. Então a perda é muito menor e não tem esse impacto todo ambiental, né? Gero com a luminosidade do sol e uso na casa. Dificuldade em instalar o sistema. Teve alguma? Sim, principalmente para dimensionar o sistema, porque como nunca trabalhei com isso, não sabia quantas placas ia precisar, por isso que a gente começou aqui com um sistema muito pequeno. Para ter uma ideia aqui de quanto a demanda a gente vai ter de energia. O inversor também ele veio da China, ele chegou aqui, ele não funcionava, e aí depois de pesquisar muito descobri que estava com um plugzinho desconectado dentro, resolveu também. Mas assim, questões pontuais, sabe? Se pegar tem muitos esquemas hoje mais ou menos prontos na internet sobre o painel, controlador e tudo mais, então consegue utilizar uma base pronta sem se preocupar tanto, assim, sem ter tanta dificuldade. Onde eu consigo as peças? Aqui no Rio Grande do Sul, no interior, tem alguns lugares que vendem já, mas é muito venda casada, assim, tu vai lá, eu quero comprar uma placa solar, então o cara vai querer te vender tudo
já um sistema pronto para a pessoa vir aqui instalar para ti, e isso vai te custar lá 10 mil reais ao invés de 2. A gente mandou vir muita coisa. Mercado Livre é uma fonte muito fácil de encontrar isso, inclusive kits prontos que facilitam bastante. Mas é muito de pesquisar mesmo. A gente já tem aqui, é bem difundido essa questão das placas solares para geração de energia on-grid, né, conectado na rede elétrica, mas off-grid aqui é muito pouco. Então é pesquisar mesmo na internet e mandar vir. Vai pagar um pouco de frete por causa do peso, principalmente do peso da bateria, mas a saída que a gente tem hoje é bem viável. Eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo, acho, né? De todos os materiais que a gente comprou aqui para agora, link do Mercado Livre mesmo, e alguns links que são interessantes. Tem um sistema que eu usei para calcular aqui a demanda da casa. Tem alguns canais do YouTube que são muito bons para isso, então vou deixar tudo linkado aqui embaixo. Quem tiver interesse vai ter um caminho a seguir aí. E nos dias sem sol? Isso é uma questão bem comum, que na verdade as pessoas pensam que é o calor que gera energia, mas na verdade é a luz. Então no momento que tu consegue enxergar, não é mais noite, a placa também consegue enxergar, ela já consegue captar energia e transformar essa energia luminosa em amperes, em watts para conseguir carregar as baterias e aí por diante. Claro, quanto mais sol tem, mais luminosidade tem, então vai carregar melhor. Mas também em lugares onde tem muito sol, acontece outro problema que é o superaquecimento das placas. Então, para nós aqui no sul está sendo o melhor cenário, porque a gente tem bastante sol, principalmente no inverno, e não esquenta as placas, então a gente consegue trabalhar na temperatura ideal do sistema. Qual é o ponto mais importante que eu preciso saber para começar? Perder o medo de elétrica. Sei que tem muita gente que tem medo de elétrica. Eu nunca tinha trocado um resistor de chuveiro antes, então... Mas tem muita informação disponível na internet. Tem muitos canais do YouTube ótimos sobre isso. Então, se quiser começar, pesquisa e dá a cara, porque não vai ter uma solução fácil, assim, não vai chegar um sistema pronto aqui, vai instalar e pronto, nunca mais vou pagar energia. Vai ter que desenvolver isso e eu acho que esse é o principal ponto, assim, ter esse discernimento de agora é comigo, eu vou ter que fazer esse negócio acontecer. Então, tendo isso, a informação está em abundância hoje já. E a última, qual é o maior motivador? Principalmente ter autonomia. A gente é viciado nessa questão da autonomia. Poder decidir quanto vai utilizar do sistema, poder conhecer o quanto está utilizando o sistema, poder saber o quanto que eu preciso investir a mais, poder ter uma noção também do, nossa, eu estou utilizando aqui um secador de cabelo que não era tanto necessário, estou usando lá 7.000 watts, que eu poderia estar usando isso para outra coisa. Então tu começa a ter mais noção do que gasta, do que não gasta, do que é útil, do que é supérfluo. Então, esse para nós é o motivo essencial. A partir desse motivo tu começa a explorar outros, por exemplo, o ambiental. Então, se eu pensar que que a energia tem que atravessar o país, atravessar a região sul aqui, para chegar até aqui, para eu poder ter na minha tomada, eu começo a pensar que, poxa, olha o quanto eu poderia encurtar esse caminho, quanto gasto a menos teria, quanta questão, a eficiência seria maior. Então, pega muito pelo lado ambiental também e, juntando isso, a gente consegue ter uma economia, inclusive financeira. Então, eu acho que consegue pegar os 3 pontos assim, para nós, que é a autonomia de poder decidir o que eu quero fazer quando eu quero fazer, a questão ambiental e a questão financeira. Então, não vejo ponto negativo nisso. Então, espero que tenha clareado um pouco as dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, continue mandando. E também, se alguém entende bastante de elétrica e que achar que deve melhorar alguma coisa aqui, por favor, me mande. Estou total aberto para aprender mais sobre isso. E como eu disse antes, a gente está aprendendo a cada pouco, então qualquer dica é bem-vinda. Valeu! Então, basicamente, a placa solar lá, ela gera energia, passa por esses fios, ela gera 300 watts, essa placa especificamente. Essa energia vem para o controlador de carga, que faz a conversão entre o tanto que está gerando energia nesse momento e o tanto que eu preciso mandar para carregar a bateria. Ela que define isso, então ela já sai os cabos aqui da bateria, que vão carregar ela. Da bateria, sai 2 cabos para o inversor, que vai transformar essa corrente contínua de 12 volts para a corrente alternada de 220 volts, que é o que a gente usa aqui, que é a tomada padrão aqui na região. E a partir daqui eu já consigo colocar uma tomada
para utilizar qualquer coisa aqui. Aqui a gente tem o carregador de bateria da furadeira, pode colocar um carregador de celular, ontem a gente usou uma lixadeira aqui também, igual. Então é esse sistema aqui basicão que já consegue gerar energia suficiente para os eletrodomésticos básicos aqui agora durante a obra. E aqui em cima do teto do galpão a gente tem a placa solar e ela foi feita a instalação com essas eletrocalhas, esses perfilados de alumínio, que já estão preparados para receber as próximas placas. Desse perfilado dessa placa saem os 2 fios que eu mostrei lá embaixo e aí já começa o sistema a funcionar. Aqui agora está pegando bastante sol, é meio-dia e está com a bateria 100% carregada lá.